Sempre tenha uma boa conversa cristã. Parte 01, dia 28 de novembro de 2025. Falarão da glória do teu reino e falarão do teu poder. Salmo 145, versículo 11. Você só tem que olhar para o versículo anterior e você descobrirá em um único momento quem são as pessoas aqui mencionadas que falarão da glória do reino de Deus e falar de seu poder. Eles são os santos. Todas as tuas obras louvar-te-ão, ó Senhor, e os teus santos te abençoarão. Eles devem falar da glória do teu reino e falar do teu poder. Um santo será muitas vezes descoberto por sua conversa. Ele é um santo muito antes de saber disso. Ele é um santo como sendo separado para a salvação por Deus Pai na aliança de decreto de eleição, desde toda a eternidade. E ele é um santo por ser santificado em Cristo Jesus, o chamou. Mas ele é mais especialmente um santo como sendo santificado pela influência vivificante do Espírito Santo, que o torna verdadeiramente santificado, tornando-o santo e colocando-o em conformidade com a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, não é em todos os momentos que é fácil discernir um santo, exceto pelas marcas e evidências das Escrituras. Há nada de especial sobre o semblante ou vestido de um santo para distinguir ele de seus companheiros. Os santos têm rostos como os dos outros homens e mulheres. Às vezes, eles são tristemente marcados e sulcados por cuidados e problemas que os mundanos não conheceram. Eles usam o mesmo tipo de roupa que os outros homens e mulheres usam. Eles podem ser ricos ou podem ser pobres, mas, ainda assim, existem algumas marcas pelas quais podemos discernir eles. É uma das maneiras especiais de descobrir um santo é por sua conversação. Como costuma dizer, você pode conhecer a qualidade da água em um bem pelo que é trazido no balde. Então podemos dizer a um cristão pela conversa dele. E, no entanto, muito lamentavelmente que os verdadeiros filhos do Senhor muitas vezes falam um pouco dele. Qual é a conversa da metade dos professores do dia de hoje? A honestidade nos obriga a dizer que, em muitos casos, é uma massa de espuma e falsidade e, em muitos outros casos, é completamente censurável. Se não for leve e frívolo, está totalmente separado do Evangelho e não ministra graça aos portadores. Eu considero aquele uma das grandes carências da igreja. Hoje em dia, não é tanto a pregação cristã como conversa cristã, não tanto a oração cristã na reunião de oração, mas conversa cristã na sala. Quão pouco ouvimos sobre Cristo? Você pode entrar e sair das casas de metade dos professores de religião e você nunca ouviria falar de seu mestre. Você pode falar com eles de 1º de janeiro ao último dia de dezembro, e se eles aconteciam de mencionar o nome de seu mestre, seria, talvez, apenas como um elogio a ele, ou possivelmente por acidente. Amados, tais coisas não devem ser. Você e eu, tenho certeza, somos culpados neste assunto. Todos nós temos necessidade de nos censurarmos, por não nos lembrarmos suficientemente das palavras de Malaquias. Então, os que temiam ao Senhor falavam frequentemente entre si, e o Senhor atendeu e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor, e que se lembravam do seu nome. Possivelmente alguns perguntarão: bem, Senhor, como podemos falar sobre religião? Assunto: vamos conversar? Como vamos apresentá-lo? Não seria educado, por exemplo, na empresa com a qual nos associamos, para começar a dizer qualquer coisa sobre as doutrinas da graça ou sobre questões religiosas? Então, amado,
Não seja educado. Isso é tudo que tenho a dizer em resposta a tal observação como isso. Se for considerado contrário à etiqueta começar falando do Salvador, lance a etiqueta ao vento e fale sobre Cristo de uma forma ou outra. O cristão é o aristocrata do mundo. Isso é dele o lugar para fazer regras para a sociedade obedecer, não para se rebaixar e se conformar aos regulamentos da sociedade quando eles são contrários aos comandos de seu mestre. Ele é o grande legislador, o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele faz seu povo também ser reis. Reis fazem regras para homens comuns obedecer. Assim devem os cristãos fazer. Eles não devem submeter aos outros. Eles devem fazer aos outros pelo valor de seus princípios e a dignidade de seus personagens. Submeta-se a eles. E falar muito levianamente de um cristão, dignidade, quando dizemos que ele não ousa fazer o certo, porque não seria elegante. Não nos importamos com isso, pois a moda deste mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outro diz, do que eu poderia falar? Existem tão poucos tópicos que seriam adequados? Não devo falar sobre assuntos doutrinários, pois ofenderia alguém da festa. Eles podem ter opiniões diferentes. Um pode ser um wesleyano, um pode ser batista, outro pode ser independente, outro calvinista, outro arminiano. Como eu poderia falar para agradar a todos? Se eu falasse de eleição, a maioria deles me atacariam imediatamente. Se eu começasse a falar de redenção, deveríamos logo divergir sobre esse assunto. E eu não gostaria de gerar controvérsias. Amados, criem conversas e converse ao invés de terem uma conversa errada. Melhor disputar sobre a verdade do que concordar sobre mentiras. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela tua verdade e Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.